Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje a leitura da mensagem Fraternidade, do livro Fonte Viva. E diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavras de Jesus, narradas por João em 13:35. Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, do universo e da vida. Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre, brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventando suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira. Edificamos palácios e basílicas famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possui uma pedra onde repousar a cabeça. E ainda hoje, alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humanidade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendemo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor que afirmou com clareza e segurança: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aí está, meus irmãos, mais um belo ensinamento trazido pela pena do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através da mediunidade e pelo ditado do nosso irmão Emmanuel. Nessa mensagem, ele ressalta aqui a fraternidade. Mas também ressalta tudo o que foi feito para que a humanidade chegasse até aqui. Quantos erros foram cometidos em nome do Cristo? Quantas barbaridades as igrejas dominantes e os reis
os poderosos fizeram em nome do Cristo para conseguir se manter no poder, criando títulos honoríficos nas igrejas, buscando influir na decisão e na fé do próximo, como se fossem eles os grandes sabedores, como se fossem eles os verdadeiros intérpretes da palavra do Mestre. Mas tudo que não é verdade tem só um destino: desaparecer. E a palavra do Mestre, insofismável, vai permanecer quando tudo isso passar. E aqueles que guardarem a palavra verdadeira do Mestre, sim, a palavra verdadeira, que é aquela que traz o amor, a temperança, que traz a serenidade, o equilíbrio, a fé que nos transforma, que nos eleva. Essa palavra, meus irmãos, não passará, porque ela estará gravada no coração de cada um. E nessas condições, nós as levaremos conosco, onde quer que estejamos. E é nesse sentido que o Mestre nos convida para que nós pratiquemos a solidariedade onde quer que estejamos, porque a solidariedade é uma manifestação do amor de Deus, nosso Pai. A solidariedade é que nos transforma em irmãos dos nossos irmãos. E ao fazermos isso, nós estaremos nos voltando para Deus, nosso Pai. Porque Deus, para nos ser nosso Pai, nós devemos reconhecê-lo como Pai. Quando nós não o reconhecemos como Pai, não que ele deixa de ser nosso Pai, mas nós cortamos o vínculo de Deus em nosso coração. E ao cortarmos o vínculo de Deus em nosso coração, é como um filho pródigo que pediu tudo que tinha e se foi, porque ele não estava contente com as orientações do Pai. E como na parábola, nós só reataremos com o Pai quando nós compreendermos a razão das orientações do Pai. E aí, quando nós estivermos arrependidos, o Pai nos receberá, como na parábola do filho pródigo. E aí, então, nós compreenderemos que nós não tivemos a fraternidade com os nossos irmãos, que nós não tivemos a humildade, que nós fomos arrogantes, prepotentes, vaidosos e orgulhosos. Mas são lições que nós devemos aprender. São situações que nós devemos passar para compreendermos que a grande verdade que nós achamos que carregamos dentro de nós vai se esmaecer e a verdade absoluta começará a crescer dentro de nós. Porque as palavras de Jesus são como a luz que desce em nosso íntimo, iluminando aquilo que temos dentro de nós. E muitas das vezes nós vamos abrir uma luta contra nós mesmos, porque a chegada dessa luz vai mostrar que nós temos de fato dentro de nós, ou seja, orgulho, vaidade, egoísmo. E aí nós temos que começar a combater esses defeitos que nós trazemos dentro de nós, porque a virtude, ela não permanece dentro de nós se nós permanecermos com os defeitos. Essa é a luta, esse é o caminho, a transformação. É para isso que Jesus veio a esse mundo, para nos mostrar o caminho da nossa transformação, o caminho da nossa elevação espiritual. Muito embora se tenham construído templos suntuosos, grandiosos, na verdade,
não precisaria nada disso. Porque o verdadeiro templo, onde Jesus pode sim fazer morada, é dentro de cada um de nós. Quando nós aceitamos os seus ensinamentos, aceitamos suas palavras e as pratiquemos, porque em realidade não existe religião, não existe fé sem a prática. Primeiro nós aceitamos, depois nós nos corrigimos, transformando as nossas atitudes em atitudes fraternas, em atitudes de humildade, e assim nós fortalecemos a nossa fé e a nossa esperança, porque quanto mais nós nos elevamos, mais nós compreendemos quando Jesus disse: meu reino não é deste mundo. De que adianta eu ter posses aqui? Eu não levo nada para lá. E a morte é simplesmente um portal onde nós nos separamos das nossas posses materiais e vamos levar somente aquilo que nós somos. Ou seja, se nós formos pobres espiritualmente, nós vamos levar a nossa pobreza. Se nós formos mais ou menos, nós vamos levar o nosso mais ou menos. E se nós tivermos a felicidade de termos ganhos espirituais, nós vamos levar os nossos ganhos espirituais. Assim, meus irmãos, atentemos para o que nós estamos fazendo aqui. Não é aquilo que os outros falam ou elogiam por fora, nem o culto externo de uma religião. Seja ela qual for, não importa. O que importa é o culto interno das palavras de Jesus. Isto sim é que nos aprimora, nos melhora e nos eleva. Era isso, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos fortaleça para que possamos fazer as escolhas corretas e sábias, para que possamos ter sempre a esperança nos dias que virão. Que assim seja.